É com grande satisfação que faço essa mediação dessa apresentação do professor Lorival Tavares. É um amigo de muitos anos. Conheci Lorival na década de 70, quando juntos apresentamos cursos de gerência de manutenção na UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E de lá para cá, nos encontramos uma opção de vezes em cursos, em outros eventos. O Lorival trabalhou em Furnas, em Itaipu Binacional. É um consultor e um especialista internacional com mais de 50 anos de experiência em manutenção. É ex-presidente do COPIMAN, que é o Comitê Pan-Americano de Manutenção, e atual delegado no Brasil. Ex-diretor da Abraman, da Associação Brasileira de Manutenção, autor de 6 livros e treinou mais de 40 mil pessoas, profissionais, ao longo de todos esses anos, em vários países. Vou até confidenciar que é meio difícil encontrar o Lorival. Onde é que está o Lorival? Está no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, até no México. Na Venezuela já não mais, né? Na Venezuela já não. Na Venezuela está difícil, claro. Mas o Lorival, até um ou dois anos atrás, foi até capa da revista de manutenção mexicana, né? Mas não vou falar mais porque a apresentação do Lorival não é minha, né? Lorival, a audiência é sua. Ok, Segadas, muito obrigado. Um privilégio ter você como nosso moderador. A todos que estão nos acompanhando, uma boa noite. Esperamos que esse nosso bate-papo seja realmente um bate-papo e que ele possa ajudar a vocês, de alguma forma, a definir o caminho a seguir, particularmente com relação ao Examan. Nós vamos fazer inicialmente uma retrospectiva com relação à realização deste curso e, aliás, diga-se de passagem, o Segadas participou diretamente em alguns desses eventos. Bom, como o Segadas disse, tudo começa em Furnas, na empresa para a qual eu fui trabalhar, logo que me formei. Aliás, eu já comecei um ano antes, me formei em 67 e em 66 já era estagiário dessa empresa. Essa empresa foi criada para operar uma única usina, que é a usina de Furnas, que é essa que vocês veem na foto. E essa empresa ela tinha uma característica muito peculiar com relação à administração dela. Embora ela seja uma estatal, ela tinha uma administração profissional e um presidente, uma diretoria, mas particularmente o presidente, que foi nomeado pelo Juscelino Kubitschek, que era uma pessoa ímpar. Ele tinha um princípio de administração extraordinário, que era inovar. Ele transmitia isso aos seus diretores e chegava até o funcionário mais humilde dentro da empresa. Todos nós deveríamos fazer tentativas, e é por isso que nós estamos aqui, e por isso eu estou fazendo essa citação. Bem, então, eu tive o privilégio de ingressar nessa empresa com esse presidente que foi extraordinário. Depois, quando fui para Itaipu, ele também era o nosso diretor lá. Bem, em 1970, 3 anos depois, eu assumi a chefia dessa usina que está aparecendo aí na tela, que é a usina de Funil, que fica no estado do Rio de Janeiro, perto de Itatiaia. E isso era justamente fruto de um processo que nós, em função das inovações, daquilo que nós fazíamos, quando fazíamos todas as coisas certinhas e tentávamos fazer um pouco mais, nós éramos beneficiados com isso. E com 4 anos eu cheguei a ser chefe dessa usina que aí está. Bem, nessa usina eu tive muito aprendizado principalmente como profissional, como técnico, justamente porque era uma usina peculiar, era a única usina no Brasil de dupla curvatura de concreto na sua barragem, como vocês estão vendo. Bem, depois, em 1972, aí já mais ou menos 3 anos depois, ou 2 anos depois,
Furnas me chamou para vir para o escritório central. Eu recebi um convite do então chefe de departamento, que se equivale a um gerente, né, de se reportar diretamente ao diretor, doutor José Peralta, para vir ao escritório central, e ele me ofereceu, então, uma oportunidade absolutamente ímpar, que era implementar o primeiro planejamento e controle de manutenção da América Latina, o PCM, porque o PCM tinha começado em 1967 nas indústrias de aviação, então nós estávamos com 5 anos de que tinha sido idealizado o PCM. E ele queria que Furnas assumisse essa liderança a nível de América Latina. E me perguntou se eu concordava em assumir isso. Bom, o fato de vir trabalhar no escritório central, perto de onde morava minha família, já era muito oportuno. E não havia nenhuma melhoria salarial, mas havia um status muito bom, porque eu iria me reportar diretamente a esse gerente geral. Bem, então, nesse ano, nós começamos a desenvolver o planejamento e controle de manutenção na sede de Furnas. O resultado disso é que deu certo, era uma ideia absolutamente inovadora. Eu me lembro muito bem que eu reuni a equipe que eles me cederam, que era uma secretária, um programador, um administrativo, 2 engenheiros. Juntei eles na sala e disse: olha, está inaugurado o PCM de Furnas. E eles me disseram: para fazer o quê? Eu disse: não tenho a mínima ideia. Cada um de nós vai sair agora em campo e vai ver o que é isso. Lembro que naquela época, estou falando aí em 75, né, 72, 73, não havia internet, nada disso, né? E, inclusive, Furnas era uma das empresas privilegiadas em ter um computador, que era o Barra 370 da IBM. Bem, então, isso nos deu certo, porque com o apoio das usinas, naquela época, Furnas já tinha não só uma, mas tinha 4 usinas operando, 4 usinas hidrelétricas, além de uma termoelétrica, porque Furnas tinha recebido como herança da Chevap, uma empresa que foi extinta pela Eletrobras, e até por mal administração, e recebeu também a termoelétrica de Santa Cruz, e algumas usinas a gás também. Bom, mas o fato é que deu certo, com o apoio dos chefes das usinas e dos chefes de manutenção, e em 1975, então, eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos e Canadá. Estive em 20 empresas. Para que vocês tenham uma ideia, 75, das 20 empresas que eu visitei, 10 estavam piores que nós. 7 estavam empatadas e só 3 estavam mais evoluídas do que nós. Uma delas, inclusive, no Canadá, que, aliás, era a mais evoluída de todas e era uma empresa de mineração. Bem, no retorno, quando eu voltei desse estágio, depois de ter visitado essas 20, foram 20 empresas no total, então eu tive que fazer uma série de palestras internas, isso fazia parte do protocolo de Furnas, para quem viajava ao exterior. E numa dessas conversas, uma dessas apresentações, um colega nosso, ele disse: olha, eu trabalho na UERJ à noite, e eu gostaria de te levar lá para te apresentar o diretor do Centro de Produção da UERJ, que equivale ao CCE da PUC, né? E assim fomos. Eu concordei, obviamente, que seria um curso à noite, e implantamos, então, o primeiro curso de tipo extensão universitária na UERJ. Foi quando eu tive o privilégio de conhecer o professor Segadas Viana, que está aí conosco, né? Professor, e também o professor Benzecri, que foi um dos grandes baluartes do nosso curso de pós-graduação, e mais o professor Marco Aurélio, que era amigo pessoal até do professor Segadas também. Bom, enfim, nós aí começamos na UERJ a ministrar os cursos de pós-graduação. Bem, quando foi em 79, nós fomos convidados, eu fui convidado para ir para implementar a Itaipu, fazendo parte de uma equipe de 50 engenheiros que a Eletrobras estava selecionando no Brasil, e fomos para lá, para Itaipu, numa condição até bastante privilegiada, mas com o compromisso de ficar lá só 3 anos para implantar, transferir aos permanentes
a experiência que nós tínhamos. Inclusive, meu antigo chefe na região Rio, que era o doutor Juan Carlos, ele talvez até esteja nos assistindo, ele também foi como um especialista em turbinas, que ele era especialista em turbinas. Bem, então nós ficamos lá na Itaipu, implementamos a Itaipu Binacional, e a mim tocou, eu fui como assistente do superintendente, do Dr. Jeová Machado, mas aí nós tivemos que assumir outras atividades, outras atribuições, além do assessoramento ao superintendente, que foi a parte, inclusive, de banco de dados. Nós criamos o primeiro sistema que funcionou até bem pouco tempo de gestão de manutenção na usina de Itaipu. Além de outras atribuições também, que nós tivemos que, pouco a pouco, ir absorvendo. Inclusive, foi quando aprendi muito sobre a parte de logística, né? A parte também de treinamento, a parte de administração de pessoal. Nós tivemos que fazer de tudo lá um pouquinho. Bem, só que eu fiquei um pouquinho mais, o Dr. Jeová, ele retornou da Itaipu, não com 3, mas com 4 anos. Eu acabei ficando mais 2, fiquei 6 anos, eu fui o último a voltar, porque eu justamente manejava com a parte de banco de dados. E quem representava a Furnas no contato conosco era o professor, era o doutor Elcias, José Ferreira, que depois veio a ser presidente da Abraman, e juntamente com quem eu eu participei também como diretor administrativo financeiro. Bem, em 1988, já na administração da Itaipu, da Abraman, da Associação Brasileira de Manutenção, depois de haver retornado, nós recebemos um convite para participar de um evento internacional de uma federação, que até então desconhecíamos, chamada UPAD, União Pan-Americana de Associações de Engenheiros. É uma federação que congrega os engenheiros ou as entidades que representam engenharia nos 27 países do continente pan-americano, desde o Canadá até a Argentina. São 27 países. E ela é representada através dos órgãos que representam o país de engenharia, que representa o país que representa a engenharia em cada país. Bem, nessa convenção que houve, que foi em Havana, Cuba, em 88, eu fui então representando a Abraman por uma decisão da diretoria da Abraman, que era presidida então pelo Dr. Elcias, e nessa convenção que estava sendo realizada, porque a UPAD ela realiza até hoje convenções nos anos pares. E nessa convenção acontecem vários congressos ao mesmo tempo. E estava prevista uma mesa redonda de manutenção, a primeira mesa redonda que se fazia de manutenção, primeiro evento de manutenção que se fazia dentro das convenções da UPAD. E essa mesa redonda, nós acabamos convertendo ela em um pequeno congresso, que teve muito sucesso. Na ocasião, então, eu conheci o presidente do Comitê Pan-Americano de Engenharia de Manutenção, porque a UPAD ela é operacionalizada através de comitês técnicos, cada um numa especialidade, inclusive havia o de manutenção, que já havia sido criado e que o presidente era um engenheiro venezuelano. Diga-se passagem, nessa época, a Venezuela era muito, muito avançada na parte de manutenção, e por isso ela tinha sido eleita para ser a sede do Comitê de Manutenção. Bem, o doutor Francisco de Oliveira era o nosso presidente, e durante a convenção, o doutor Oliveira nos convidou para assumir a vice-presidência desse Comitê de Manutenção, dado a importância que o Brasil tem nessa área, e, em particular, tinha a Associação Brasileira de Manutenção. Bem, eu assumi em nome da Abraman e, quando voltei ao Brasil, o Abraman pediu que eu assumisse esse papel de vice-presidente do Comitê Pan-Americano de Engenharia de Manutenção. Bem, então, nós fizemos depois com o Dr. Oliveira um congresso no ano de 1990, foi em Washington, o primeiro congresso mesmo, que foi um sucesso tremendo.
E daí nós começamos a crescer. O Copimam começou a se ampliar. Estão os 27 países que eu mencionei ainda agora, que fazem parte da UPAD. E aí, inclusive, essas flechinhas estão indicando os países onde nós temos um delegado, porque em cada país existe um delegado, somente um, que é um delegado permanente, que é nomeado pela entidade que representa o Brasil, o país na UPAD. No nosso caso era a FEBRAE, e agora é a FEBRAE junto com o CONFIA. Bem, então aí estão os representantes que desenvolvem trabalhos relacionados com a manutenção nesses países todos. Nós já estamos aqui, então, em 1993, que é quando, infelizmente, nós perdemos o Dr. Louveira, e nessa ocasião, então, eu assumi a presidência em nome da Abraman, mas a Abraman é que ratificou a minha permanência como presidente. Era para ficar 8 anos, acabei ficando 11, porque houve alguns problemas aí na hora de arranjar o país que iria receber o comitê. No final, finalmente, conseguiu-se decidir em 2004, decidiu-se que seria o Uruguai, e nós, então, passamos o bastão para o Uruguai. Do Uruguai, depois foi para Costa Rica e atualmente está no México. Bem, como em 1994, por ocasião de uma convenção da UPAD, que aconteceu no México, em Acapulco, o nosso comitê foi o que fez, eram 9 congressos, e o nosso foi o que teve o melhor resultado, em termos de público, de participação, de apresentações, de conferências, etc. E, com isso, a UPAD ela me solicitou a participar na reunião de encerramento da convenção, e quando essa reunião era muito interessante, porque todos os países, era como se fosse uma reunião tipo ONU mesmo, com uma mesa grande, nós, com todos os países à volta, em ordem alfabética. E no final, depois do último país, que era a Venezuela, né, letra V, aí me colocaram. Quando chegou, então, quando a Venezuela fez o pronunciamento dela, e passaram a palavra para mim, para que eu assumisse, naquele momento, a responsabilidade do futuro do Copimam, o que o Copimam iria fazer. Foi justamente aí que eu disse para eles, bem, nós já tivemos uma experiência numa universidade de cursos tipo extensão universitária, então eu proponho que a gente leve um curso de pós-graduação, e isso foi aprovado por unanimidade por todos os países, e além de muitas outras atribuições que também nós trouxemos como um legado dessa reunião. Bem, então, em 1994, através da Federação Brasileira de Engenheiros, eu fui conduzido ao UFRJ, essa foto que vocês estão vendo aí, e diretamente ao diretor da escola. E em 15 minutos, conversando com ele, antes, diga-se passagem, eu tive reuniões com alguns colegas, alguns companheiros, que nós idealizamos, então, esse curso de pós-graduação, que foi o primeiro da América Latina. Bem, e eu tive, então, o privilégio de conhecer, nesse encontro, o diretor da escola, que era o professor José Raim Benzecri. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, um pequeno vídeo dele, porque, lamentavelmente, ele faleceu faz 3 anos, e, com isso, até aquele grande líder que nós tínhamos, nós o perdemos, uma pessoa extraordinária, pensava fora da caixa. Para que vocês tenham uma ideia, a minha conversa com ele não demorou mais do que uns 20 minutos, e ele captou toda a ideia, e nós implantamos um curso de pós-graduação recorde. Isso foi em outubro de 1994, e em março de 1995, o primeiro curso de pós-graduação da América Latina estava saindo. Eu vou mostrar para vocês o último pronunciamento do professor Benzecri, quando ele fez a inauguração do curso da 30ª turma. Vamos lá, para que vocês o conheçam um pouco. Eu sou José Raim Benzecri,
um dos coordenadores do MBA em GEMAN, que teve início em março de 1995, quando eu era diretor da Escola Politécnica da UFRJ. Esse curso, essa proposta desse curso, me foi trazida pelo professor Lorival Tavares, aí presente, que dará a primeira aula de hoje para vocês, uma das maiores autoridades de engenharia de manutenção da América Latina. Ele presidia o Comitê Pan-Americano de Engenharia de Manutenção na época e trouxe essa proposta do próprio comitê. Nós juntos trabalhamos arduamente em cima desse projeto e em poucos meses o curso estava na rua. Bem, então, nessa ocasião nós convocamos o professor Segadas Vianas, que está conosco, e outros professores que já tínhamos tido contato no curso da UERJ, inclusive o professor Banayote Casal, também já falecido, infelizmente, e que era uma sumidade. Inclusive, era muito difícil até obter o nível de avaliação que ele tinha, e era um nível extremamente alto. Isso fazia com que todos nós, professores, procurássemos seguir os seus exemplos e sermos, como sempre fomos, exemplares naquilo que fazíamos. Bem, então, para encerrar, no ano 2020, o porquê agora do curso da PUC. Então, em 2020, nós fizemos, em dezembro de 2020, nós fizemos diga-se passagem, só para fechar essa questão do curso de pós, desse curso que foi criado e que está aqui também no curso da PUC, além do professor Segada, do professor Nelson Cabral, que também deverá estar nos assistindo agora, nós tivemos outros grandes luminares, inclusive um professor que foi o nosso secretário, nosso diretor, nosso coordenador secretário durante mais de 30 anos, nesse curso de pós, que também faleceu esse ano por vítima do Covid. Então, em 2020, novembro de 2020, sob a liderança do professor Carlos de Souza Almeida e o apoio de uma administradora que foi secretária, que cuidou de um escritório da Abraman no Paraná, Viviane Ferreira. Então, nós lançamos esse seminário, que foi o primeiro seminário pan-americano de engenharia de manutenção, e esse seminário foi considerado pelo próprio UPAD e Copimã como um dos melhores eventos que já foi feito. Esse seminário aconteceu em 3 dias e teve 12 conferências de altíssimo nível. Bem, então aí está, dali desse seminário surge a ideia de nós trazermos o curso aqui para a PUC, e esse curso, então, ele deve já ser estreado. A nossa ideia é fazer uma aula inaugural, só de abertura, no final desse mês, mas o curso, então, se espera que esteja iniciando no mês de julho. E esses bate-papos também foi uma ideia do professor Almeida, para que nós mostrássemos a vocês que nos assistem como é que vai ser esse curso, que temas que nós vamos abordar. Então, nós estamos tendo vários grandes professores que estão nos apoiando e participando desses pequenos encontros que estamos tendo. Bem, então, vamos falar um pouco sobre o tema um dos temas que eu pessoalmente iria abordar. Ô, Lorival, eu vou te interromper um instantinho, porque tem algumas observações no chat que era bom você saber. Duas dizem respeito à apresentação do Bezecri. Então, dizendo que o áudio estava muito baixo, se podia repetir. Se você vai repetir ou não, aí é o teu controle de tempo e talvez seja até melhor no final, mas não sei. Agora, a você eu ouço muito bem, mas realmente o Bezecri estava bem baixo. Agora, tem um outro comentário, esse não é uma pergunta, é o comentário de Francisco Nascimento, em que ele diz que as grandes empresas estão sempre preocupadas com redução de custo e aumento de produção, utilizando a classificação de perdas e estudos que apontem melhor forma de aplicar recursos financeiros e esforços para eliminar as causas raízes.
Por que não difundimos esses procedimentos para as médias e pequenas empresas? As paradas de manutenção, emergenciais e programadas, devem ser bem analisadas, classificadas e priorizadas para que tenhamos o alvo a ser acertado. Estou citando ele, que como você vai falar de custos, etc., talvez você coloque alguma coisa nesse ponto. O que o professor Benzecri diz é verdade. Nós trabalhamos arduamente e tanto é que em 4 meses, como eu disse a vocês, o curso já estava no ar. Isso acredito que para curso de pós-graduação é uma raridade, ainda mais numa universidade federal. Bem, nós no curso que estamos participando, o Hexaman, nós vamos falar também sobre a parte, vamos dar 8 horas só, quer dizer, vai ser um dia de aula, na parte de gestão de custos, uma introdução à gestão de custos de manutenção. Nós vamos começar falando de ativos e passivos, investimentos e despesa. O que é um ativo, o que é um passivo, o que é um investimento, o que é uma despesa. E para aqui eu vou utilizar o início do capítulo 1 desse meu livro, Manutenção Central de Negócio, diga-se passagem, o Asset Management, Gestão de Ativos, ele nasceu justamente na virada do milênio, no ano 2000, e nasceu por uma proposta dos nórdicos da Europa, com este nome do meu livro, Manutenção Central do Negócio. Eu até não mudei o nome do livro, porque em respeito aos criadores do Asset Management, ou seja, da gestão de ativos, que hoje está tão em evidência. Bem, logo no início, no primeiro capítulo do livro, eu faço essa citação aí. Em seu livro, Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki define de forma muito clara a diferença entre um ativo e um passivo, bem como a diferença em investimento e despesa. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, isso foi o Kiyosaki, ele escreveu o livro dele também há pouco mais de 20 anos atrás, porque esse meu livro foi escrito exatamente na virada do milênio, logo depois que saiu o Asset Management, com esse nome, Business Asset Maintenance, e aqui ele explica o que é um ativo, né, e depois esse assunto é abordado e desenvolvido dentro desse nosso livro, e vai ser no curso também, como voltado para a área de manutenção. Porque aqui no finalzinho deste parágrafo, desse terceiro parágrafo, nós estamos dizendo o seguinte, olha, o que se pretende com a afirmação é simplificar o conceito segundo o qual o passivo é onde são retirados recursos para aplicá-los no ativo. O ativo é o que gera o faturamento da empresa, né? Seja na aquisição de uma nova planta industrial, de novos equipamentos, ou mesmo na gestão de manutenção de ativos que estão em operação. Vejam que estamos falando de um livro que foi baseado em conceitos implantados há 22 anos atrás, precisamente. Bem, então, nós vamos fazer uma rapidíssima caminhada aí no tempo para falar um pouquinho das revoluções industriais. A primeira revolução industrial ela acontece em 1760 até 1860, são 100 anos, com o uso da mecanização, o uso de máquina a vapor. Até então, os trabalhos eram musculares, eram feitos à mão, né? A manutenção, nessa época, ela aparece de forma muito embrionária e, assim mesmo, ela nem aparecia nos organogramas das empresas e só para fazer manutenção corretiva. Ou seja, na realidade, naquela época, nem existiam os conceitos de manutenção preventiva, corretiva. A gente dizia manutenção por quebra, né? Então, o mantenedor existia para reparar as máquinas que quebravam. Com o aparecimento da segunda revolução industrial, que foi caracterizada pelo desenvolvimento da eletricidade, motores elétricos, e também pela introdução das linhas de montagem em série por Ford, já se começa a fazer um pouco mais organizada a manutenção, mas ainda puramente corretiva. Então, ainda era o conceito de manutenção corretiva. Porém, a Segunda Guerra Mundial ela muda isso tudo e aí começa a desenvolver a manutenção preventiva baseada no tempo. Depois nós temos o aparecimento em 1970, quer dizer, na década de 70, o desenvolvimento dos computadores e da automação. Isso fez com que em 1971, inclusive, uma empresa japonesa do grupo Toyota, ela
ela usando já com os equipamentos todos já automatizados automação e automatização, eles implantam a chamada manutenção autônoma a partir dos chefes de manutenção dessa planta chamada Nipodenso. E eles, então, implementam, usam o operador para fazer algumas atividades de manutenção. São 5 atividades. Mas vejam que aqui já os tempos vão caindo, né? De 1970 até 2015, aí nós tivemos um pouquinho mais de tempo, 45 anos, então se desenvolve essa parte de cibernética, né, de sistemas ciberfísicos e a globalização, a integração do mundo inteiro, facilitando, então, as comunicações, o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje e que vai influenciar muito na gestão de custos de manutenção, conforme nós vamos ver logo a seguir. Aqui um pouquinho do que a indústria 4.0, os pilares da indústria 4.0, e que justamente geram a gestão de custos, né? Hoje nós estamos diretamente envolvidos no LCC, no custo do ciclo de vida. Então, aparece dentro da indústria 4.0 o desenvolvimento do Big Data, quer dizer, ou seja, seria uma espécie de um planilhão, uma planilha imensa, né, que administra isso com muita facilidade. A robótica se desenvolve, a simulação, a realidade aumentada, isso qualquer celular de qualquer um já pode permitir fazer isso, a integração dos sistemas, a manufatura aditivada, que inclusive eu assisti outro dia uma conferência de uma empresa brasileira em que eles têm dentro da manutenção uma impressora 3D que faz algumas peças que eles precisam, faz na hora. Obviamente, com esse problema aqui da nuvem, né, para onde nós mandamos, todo mundo está habituado a isso, mandamos as informações, e aí, em consequência disso, obviamente, a necessidade da segurança cibernética. E o mais importante de tudo, a internet das coisas, que está nos permitindo, inclusive, ter essa conversa com vocês. É o que eu sempre, quando eu começo esse curso, a passar esse curso de custos, eu digo, imaginem vocês o que seria da humanidade hoje, nos dias de hoje, com essa enfermidade que se abateu sobre o mundo inteiro, se nós não tivéssemos a internet, quer dizer, a internet das coisas, se nós não tivéssemos globalizado como nós estamos. Então, isso parece que as coisas foram preparadas para que nós estivéssemos enfrentando essa situação, e eu sou absolutamente convicto quanto a isso. E, obviamente, também com aquela evolução que houve de que a operação da automação e automatização, que a operação foi cada vez sendo mais restrita, a manutenção são os únicos profissionais que estão, de fato, caminhando dentro da planta. E é por isso que a norma ISO 55000, que foi aprovada em 2014, ela atribui à manutenção a liderança da gestão de ativos físicos, ou seja, o que antigamente se chamava equipamento, hoje nós chamamos de ativos físicos, e a responsabilidade pela gestão dos ativos físicos é nossa. Para isso, nós temos que contar com os outros ativos dentro da empresa, e aí vem a integração corporativa, que é muito importante, que é um dos assuntos que é abordado também dentro do curso como fundamental. Então, essa norma ISO 55000, aprovada em novembro, ela atribui à manutenção a responsabilidade de fazer a gestão de todos os ativos físicos. Aqui eu estou colocando só alguns parágrafos desta norma, por isso está entre aspas, onde ela diz o seguinte: gestão de ativos é uma atividade corporativa, portanto, envolve a empresa como um todo, organizada que busca a geração de valores através de ativos. Eu acho que, de certo modo, agora eu vou responder um pouco a segunda pergunta, o segundo comentário que foi feito. Bem, e o que se chama, então, uma atividade corporativa? Se refere à aplicação dos elementos dos sistemas de gestão de ativos. Quer dizer, essa atividade não é a sua atividade física de fazer, de cuidar dos ativos, é também administrar os ativos. E a atividade corporativa, ela tem um significado bem amplo e pode incluir, por exemplo, planos e suas aplicações. Ou seja, a manutenção ela passa a ser
uma peça-chave no processo até de administração das empresas, em termos de que essa empresa possa ter sustentabilidade, ou seja, que ela possa sobreviver ou ela não conseguir sobreviver e ela acaba fracassando em função das grandes inovações que estão acontecendo. E nesse primeiro parágrafo ainda fala em geração de valores, que irá envolver balanço entre custos, riscos, oportunidades e benefícios. Atenção, aí são palavras muito importantes, palavras muito chaves, de melhoria de desempenho. E depois, essa questão de valores, que não é só valores financeiros, são valores tangíveis e intangíveis, financeiros e não financeiros, incluem considerações de risco e confiabilidade. Então, dentro desse novo enfoque que está sendo dado à gestão de ativos e que nós estamos responsáveis pela área de ativos físicos, nós temos que também assumir alguns riscos e buscar o máximo de confiabilidade. Ainda na sexta-feira passada mesmo, encerrando um curso até específico sobre essa questão de gestão de custos, nós falávamos nesse aspecto da confiabilidade, e citando, inclusive, empresas, eu conheço pelo menos 3, que atingiram 100% de confiabilidade. Em outras palavras, falha zero, porque a confiabilidade ela é calculada em cima da taxa de falha. E se a taxa de falha não existe, então a confiabilidade ela vai ao infinito e, consequentemente, nós não temos falha em espécie alguma. Bem, isso, obviamente, para alguns equipes, são os equipes chamados críticos. É muito importante também, nesse processo de definição de estratégias, nós definimos o que é crítico, semicrítico e não crítico. Aí vem os aspectos de criticidade que também serão abordados logo no início desse curso do Hexaman. Bem, e aqui no final ele ainda diz mais o seguinte, que a vida de um ativo é o período que vai desde a sua concepção até seu descarte. E nós agora estamos participando, nós mantenedores, ou melhor, gestores de ativos, né? Nós estamos participando de todo o ciclo de vida dos ativos. E nós vamos mostrar isso para vocês já já. E o custo do ciclo de vida dos ativos, se nós conhecermos o ciclo de vida dos ativos, então nós vamos custear todas as etapas desse ciclo de vida, e aí nós vamos ter, então, o chamado LCC, Life Cycle Cost, custo do ciclo de vida. Que, diga-se passagem, é um conceito que foi desenvolvido lá há mais de 50 anos atrás, pelos ingleses. Só que era tão avançado para a época que foi colocado na geladeira e só foi resgatado depois pelo Nakajima, no TPM, e atualmente ele está muito mais em evidência. Bem, então, manutenção, ela, com essa evolução que ela teve ao longo das gerações, ela deixou de ser um centro de gastos, como era lá 50, 60 anos atrás, e passou a ser um centro de lucros. Ou seja, nós temos sobre as nossas costas uma responsabilidade muito grande, que é a preservação da própria empresa. E para efeitos do ciclo de vida dos ativos, nós podemos destacar sete momentos que são bastante significativos, que é a investigação, o projeto, a construção, a fabricação, a montagem, o comissionamento, a operação e o descarte. Diga-se passagem, dessas 7 fases do ciclo de vida dos ativos, 5 delas é tudo CAPEX, ou seja, é tudo dinheiro que está sendo desembolsado, até agora não entrou um centavo. A partir do término do comissionamento, ou já durante o comissionamento, nós começamos a ter os ativos nossos gerando, então, ingressos. É quando, então, nós atingimos o chamado payback, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e a partir daí a empresa a planta, né, começa a gerar ganhos para a empresa. E essas 2 fases aqui, do início do ciclo de vida, que é a investigação e o projeto, ela é tratada através da metodologia FEL, que, diga-se passagem, o professor Rodolfo Stoner, que talvez esteja nos assistindo, provavelmente está nos assistindo também, ele está nesse momento no blog dele, fazendo até detalhamentos sobre essa questão dessa metodologia, das etapas dessa metodologia, com bastante detalhamento, e acho que essa mais chamada metodologia dos portões. Bom, dizer que manutenção há 20 anos atrás sabia o que era isso, nem pensar. Hoje em dia, nós não só sabemos, como participamos, ou seja, nós temos
envolvimento desde essa parte de pré-nascimento de um ativo, que é a investigação e o projeto. Bem, e aqui, a partir daí, nós temos, então, a montagem. Durante a montagem é quando nós, de manutenção, o gestor de ativos, devemos identificar claramente os ativos, os bancos de dados. Depois nós vamos ter, durante a fase de comissionamento, a melhor oportunidade para fazer planejamento e programação de intervenções, que irá gerar as ordens de serviço de mais registros, de mais informações. E depois, durante a operação e manutenção, aí nós vamos ter a coleta de dados, que aí as manutenções já estão acontecendo, tanto as programadas quanto não programadas. E, em função disso, nós estaremos completando o chamado banco de dados. Aí estaria o banco de dados, que é composto pela identificação dos ativos, planejamento e programação, que geram as ordens de serviço, e a volta das ordens de serviço. Isso chama-se, então, banco de dados. E esse banco de dados, depois de consolidado, ele pode começar a gerar os relatórios gerenciais, que vai permitir a nós, da engenharia de manutenção, fazermos as análises e gerar propostas para que os gestores tomem as decisões mais acertadas sobre aspectos, sempre, hoje em dia, esses dois enfoques, custo e confiabilidade. Bem, até a década dos 90, nós tínhamos essa posição que aí está melhor, até o final do século XX. Nós tínhamos uma fase que é chamada custo do fabricante, né, que é a parte de pesquisa, desenvolvimento, planejamento, projeto, fabricação, venda, transporte, instalação e comissionamento dos ativos. Tudo isso é chamado, então, custo do fabricante, mas que nós vamos pagar. Depois nós vamos ter que pagar, porque quando você compra, nós compramos os equipamentos para instalá-los, nós estamos pagando esse dinheiro. Isso aqui chama-se CAPEX, Capital Expenditure, que é um desembolso. Nós temos que ter de alguém ou de alguma coisa, de alguma entidade, nós temos que ter dinheiro para poder sustentar esses gastos que estão tendo aqui. Perdão, dá licença. Bem, então está aí o que é o CAPEX, que eu vou precisar desse conceito daqui a pouquinho. Então, é despesa de capital ou investimento em bens de capital, que é todo o montante que nós gastamos até colocar a planta em funcionamento. A partir daí, nós temos a planta funcionando e gerando os ingressos. Isso, então, é o OPEX, né? Operational Expenditures, que é as despesas operacionais, que são todos os gastos que nós temos para manter os nossos ativos funcionando. Bem, o que havia muito tempo, porque no passado os equipamentos eram muito robustos, tinham uma vida muito longa. Por exemplo, os aviões elétricos, eles voaram por mais de 50 anos, fazendo a ponte Rio-São Paulo. E eles ainda estão funcionando, só que eles deixaram de ser usados na ponte aérea, porque eles eram muito ruidosos e também gastavam muito combustível. Então, apareceram novas versões e eles, com isso, foram vendidos. Mas eram equipamentos que a manutenção não era muito difícil. E eles tinham longa vida, portanto, havia tempo suficiente para recuperar o capital investido, que era o CAPEX. Então, eu pagava o CAPEX, e esse momento em que eu conseguia equilibrar o que eu tinha gasto com o que eu estava recebendo, esse momento chama-se payback, e a partir daí nós geramos, então, o ROI, retorno sobre investimento. Isso quer dizer que, a partir daí, a empresa passa a ter realmente lucros, né? Mas havia tempo bastante, como o livro que o Nakajima se baseou para desenvolver o seu projeto do TPM, ele diz, né, de forma clara. Aliás, eu vou fazer a citação desse livro daqui a pouco. Ele foi escrito em 1960, portanto, há 60 anos atrás. E os autores, eles são bastante claros com relação a essa questão de que a vida de equilíbrio, o momento do equilíbrio, naquela época, 1960, acontecia entre 7 e 11 anos. Então, a partir digamos, na pior, em forma pessimista, a partir de 11 anos, a empresa, de 11 anos de vida, o equipamento começava a gerar ganhos, né, a gerar lucros. Mas eles viviam 50 anos, 60 anos, então isso eles tiravam de letra. Bem, no novo milênio, o que aconteceu?
aconteceu que a vida dos ativos ficou curta. E por que ficou curta? Pela obsolescência. Então, o tempo ficou curto para obter o retorno sobre o investimento, gerando como consequência o desenvolvimento de novas estratégias para garantir a sustentabilidade da empresa. Isso quer dizer o seguinte, os ativos ficaram obsoletos, não porque eles tenham se desgastado, eles tenham terminado, não. Nós tiramos ele de serviço, colocamos um novo, porque aquele já era obsoleto. Não precisa nem dizer, se vocês olharem aí para os computadores que vocês estão assistindo essa apresentação, está aí um grande exemplo, né, que ninguém fica fazendo manutenção em computador. Ele sempre deixa, vai funcionando, e quando chega no momento adequado, você substitui ele por uma geração mais nova. E é isso que está acontecendo cada vez com mais velocidade. Bem, então, vamos falar um pouquinho sobre o OPEX e depois comparar isso com o CAPEX, mas trazendo para o lado da manutenção. Essa visão aqui não é financeira nem é contábil, é uma visão técnica de manutenção. Bem, o OPEX, que, então, ele inclui os gastos, todas as despesas operacionais, que são os gastos com serviços, inclusive o serviço de manutenção. O OPEX tem o seu valor variável, em função de estar se gastando mais ou menos com os desembolsos de acordo com as necessidades operacionais da empresa e com a própria demanda, né? Então, em função da demanda, nós gastamos mais ou menos, aí gastamos mais material, mais insumos, mais energia, mais água, etc. Dentre as vantagens de utilizar o OPEX em vez do CAPEX está a obsolescência, devido ao rápido avanço tecnológico que praticamente inviabiliza fazer previsões de longo prazo. Tanto é que dentro desse módulo de custos, nós também abordamos a parte do novo processo de fazer orçamento, onde se recomenda muito fazer o orçamento base zero, ou seja, não mais fazer aquele tradicional orçamento dinâmico ou estático, em que nós considerávamos o valor anterior e aplicávamos uma taxa sobre ele. Agora não, agora as coisas mudaram bastante por causa disso. Sob o aspecto de gestão de custos de ativos físicos, e a responsabilidade deles é nossa, porque, de acordo com um trabalho que foi apresentado pelo engenheiro Alexandre Ramis, que é de Furnas também, meu colega, só que bem mais jovem que eu, e ele coloca, quando fez uma apresentação num dos congressos, ele coloca uma figura muito interessante, onde se compara os 5 tipos de ativos que são propostos pela ISO 55000. Ele escreveu esse trabalho à luz da ISO 55000. E ele coloca de forma muito inteligente que os outros 4 ativos, que são os ativos humanos, os ativos de financeiros, os ativos de informação e os ativos intangíveis, que é tudo da empresa para fora, eles devem trabalhar no sentido de que os ativos físicos, que somos nós, né, que são os nossos equipamentos, nossas instalações, eles funcionem da melhor forma possível para poder viabilizar que os ativos intangíveis eles aconteçam. Bem, então, a gestão de custos de ativos físicos, que somos nós, uma vez que cada vez mais existem empresas qualificadas para prestação de serviços técnicos especializados de manutenção, a opção de usar OPEX em vez de CAPEX pode ser a decisão mais acertada. O que nós estamos querendo dizer com isso? Estamos querendo dizer o seguinte: na hora em que você tem que decidir se você, num projeto novo, em que nós já estamos participando, e nós estamos participando desde o processo lá de investigação até a conclusão, e hoje nós é que definimos o momento de descarte dos ativos, então, desde aquele momento, nós devemos pesar bastante o que é melhor. Por exemplo, ter uma oficina mecânica com torno, com fresa, com furadeira, com parte de solda, ou será melhor que tudo isso seja feito fora, através de uma empresa contratada. É a diferença entre o CAPEX e o OPEX. Se eu faço um investimento montando uma oficina, eu estou com CAPEX, eu estou fazendo um investimento de capital. Agora, se ao invés disso, toda vez que eu precisar de um serviço, um serviço especializado, por exemplo, de
tornear uma peça ou bobinar um motor, eu mando fazer fora, isso é OPEX. E o que acontece? Devido à obsolescência, se eu comprar, por exemplo, montar uma oficina muito bem montadinha, pode ser que o seguinte, que 2, 3 anos depois que a minha planta começar a funcionar, aquela oficina já esteja totalmente obsoleta e eu fiz um investimento à toa. Eu fiz um CAPEX quando deveria terceirizar isso tudo. Agora, existe um ponto onde a terceirização na área de manutenção ela é absolutamente indiscutível, que é justamente a chamada manutenção preditiva, que é utilizar sistemas técnicos especializados, como estão aí, com empresas terceiras. O mundo está cheio de empresas super especializadas em fazer esse tipo de trabalho e não tem sentido hoje eu estar queimando as pestanas, tentando comprar sensores e montar, quer dizer, comprar sensores tem que comprar mesmo, mas ficar desenvolvendo os programas de monitoramento, tem muita empresa que faz isso aí, você compra pacotes prontos. E por que a manutenção... Norival, posso interromper, dar um palpite nesse ponto? Claro. Mesmo sem pensar, né, em tudo isso que você está falando, mas mesmo num approach bem tradicional, planejamento de paradas é um exemplo absoluto nessa história da terceirização, né? Porque não faz sentido em plantas que, às vezes, como uma grande petroquímica, funciona 5 anos para parar, e aí, às vezes, triplica, quadruplica a mão de obra durante 30 dias, não tem sentido ter a mão de obra triplicada, quadruplicada 5 anos, só para trabalhar 30 dias. Exatamente. Isso é um exemplo típico, né, que a terceirização Existem 3 aspectos onde a terceirização é indiscutível. E se não estamos dentro desses 3 aspectos, aí sim nós podemos partir para um projeto que foi desenvolvido pela Copa Lines e apresentado num congresso internacional em 2002, que é quando terceirizar, o que terceirizar, para quem terceirizar e como terceirizar. Isso é um projeto até muito bonito de terceirização e que é muito, muito aplicável para nós. Mas o que você está dizendo, Segada, se eu me permito até incorporar mais 2 outros aspectos em que a terceirização é absolutamente indiscutível. Não tem qualquer dúvida. A primeira é a manutenção, por exemplo, das instalações prediais, né? Quer dizer, eu não vou ter na minha estrutura um grupo de pintores, pedreiros para fazer reparos ou carpinteiros para fazer o reparo porque hoje em dia a manutenção está muito envolvida também nessa área de manutenção predial, né? De manutenção de edifícios. Nós temos tido muitos alunos que são de shopping center, de supermercados, de edifícios comerciais e também na parte de hospitais, bancos, né, e transporte também, tudo isso são prestadores de serviço. Então, tanto em empresa de processo quanto em empresa de serviço, não tem dúvida que a manutenção, a preservação, vamos dizer assim, dos prédios, da parte... Isso deve ser feito terceiro, a menos que a nossa atividade fim seja preservar. Aí, se a minha empresa é uma empresa especializada em fazer manutenção predial, aí sim, a minha atividade primária. Mas, fora isso, não. Para uma indústria, não tem dúvida que isso deve ser terceirizado. Da mesma forma que a questão como você acabou de dizer, das manutenções, dos grandes paradas, né, que acontecem uma vez a cada tanto tempo, e aí não teria sentido eu ter um efetivo, nem as ferramentas, nem a estrutura, nem a infraestrutura para aguardar que chegasse essas grandes paradas. E a terceira seriam as manutenções relacionadas com a parte de estética, vamos dizer assim, embelezamento da empresa, como manutenção de jardins, né, às vezes também redes de água e coisas mais. Muito obrigado pela intervenção. Bem, então, e por que a manutenção, hoje, ela atua desde o FEL, quer dizer, desde o início, desde a concepção de um projeto? Porque nessa pesquisa que foi feita e publicada em 1997, hein,
Isso quer dizer, nós estamos falando aí de 25 anos atrás. Detectou-se isso numa análise de 15 mil ordens de serviço, 15 mil ordens de serviço, que isso foi nos Estados Unidos, que envolveram 18 milhões, essas 15 mil ordens de serviço, elas foram valoradas em 18 milhões de dólares. Pois bem, nessa pesquisa que foi feita, e levou mais de 6 meses para chegar a esse gráfico que está aí, 31% das intervenções que a manutenção faz são devido ao desgaste natural, são as chamadas manutenções inevitáveis. O equipamento vai desgastando, e aí não tem jeito, tem que receber a manutenção. Mas só 1/3, ou menos de 1/3, que se enquadram aí. Depois nós temos, como vocês podem ver aqui, que 32% são oriundos de problemas operacionais. Então, o operador está usando a matéria-prima inadequada, o operador não está muito bem preparado para operar a máquina, o operador está usando a máquina fora das condições ideais de operação dela, enfim. A operação coloca o problema. Não quero dizer que seja sempre o operador, né? Às vezes pode ter até insumos. Depois nós temos que nós mesmos, da manutenção, essa parte amarela, colocamos problemas quando nós, às vezes, fazemos uma manutenção numa máquina e isso deu 8%. E decisões equivocadas por parte dos gestores geram 7% dos problemas. Estou falando das ordens de serviço que nós recebemos e temos que resolver. Agora, o mais importante está aqui embaixo, nessa área marrom. Olha aí, 17% dos problemas já nascem com o equipamento. Quer dizer, quando o equipamento começa a funcionar, 17 dali da parte de projeto e mais 5 da construção. Quer dizer, o total é 22. Então, no momento que o equipamento começa a funcionar, nós já temos uma herança aí de 22% dos problemas que vamos ter. Então, vejam como é que é importante que nós estejamos lá na parte original do projeto, justamente para tentar minimizar esse valor aqui, que é bastante significativo. Bem, ainda mais quando nós falamos, e estamos falando de 17%, não olha para 15 mil, olha para 18 milhões. Quer dizer, 17% de 18 milhões de dólares, que é um dinheirinho razoável. Assim como esses 5% de 18 milhões de dólares. Bem, depois nós vamos abordar também essa questão dos custos de melhoria para a manutenção, onde a manutenção ela pode gerar benefícios para a empresa. Bem, aqui eu quero ir para frente. Bem, aqui eu estou usando o tal livro que eu mencionei para vocês, que foi o livro básico que o Nakajima se utilizou para desenvolver o TPM. Veja bem, esse livro é de 1960, está escrito aí no rodapé. Então, o que o Lewis e Persson disse? Eles disseram o seguinte: quando você implementa uma manutenção corretiva pura, o custo para implantar é muito baixo, é realmente extremamente baixo. O que você tem para implantar uma manutenção corretiva? Você tem que contratar profissionais, né? Fazer um recrutamento, uma boa seleção e um bom treinamento desses profissionais e acabou. Não tem que fazer mais nada, você não tem que controlar nenhuma manutenção, nenhum equipamento, nada, nenhum registro, nada, zero. Só que, com o passar do tempo, esse custo vai crescendo. Na época, os autores não explicavam por que ele vai crescendo. Mas, depois, quando aparece o RCM, aí pelos anos 80, o que acontece? O RCM ele traz um questionamento que é extremamente importante e que isso mudou, inclusive, o mundo inteiro, porque eles passaram a trabalhar com confiabilidade e não com disponibilidade. Eles disseram o seguinte: não importa que aconteça a falha. Para mim, importante é a consequência dessa falha. Então, se uma falha acontece e não tem consequências, deixa acontecer, gente. Não faz nada, deixa a máquina funcionar até acabar. Quando ela acabar, e se ela não tiver consequências, então está pronto, acabou, deixa ela, não faz nada não, e o teu custo aí fica lá embaixo. Bem, e por que então você passa a ter esse custo ascendente? Justamente pelas consequências da falha, que estão sendo numeradas aqui. Isso essa resposta não foi dada nos anos 60, foi dada nos anos 90, hein? Mais de 30 anos depois. Ou seja, passou-se a ter a redução da vida útil dos equipamentos, passou-se a ter a perda de produção, perda de qualidade de serviço, tudo com consequência
da falha, pagamento de horas extras do pessoal de manutenção, porque normalmente ela segue as leis de Murphy, ou seja, acontece domingo, sábado ou de noite, e preferentemente domingo e feriado, e à noite, né? Aumento do estoque de matéria-prima improdutiva, etc, etc, etc. Bem, então aí os motivos que geram o aumento dos custos. Agora, o questionamento é o seguinte: e se esses custos não existem, essas consequências não existirem? Então, se nós conseguirmos eliminar não a falha em si, mas a consequência da falha, o que vai acontecer? Aquela manutenção que eu estava sendo considerada inadequada possa ser a manutenção mais adequada possível, ou seja, a corretiva é a melhor opção. Então, dependendo da consequência da falha, aí nós podemos baixar os nossos custos violentamente, fazendo simplesmente a manutenção corretiva, sem qualquer tipo de controle. E como é que nós conseguimos isso? Bem, aí vem os motivos, as formas como a manutenção deve atuar. E aí estão as 3 principais formas, que isso é detalhado durante o curso. O primeiro é dar desenvolvimento de projetos, o segundo é aumentar a disponibilidade, e o terceiro é a economia direta, onde você vai ver onde é que você está tendo gastos desnecessários, como, por exemplo, às vezes, material mal estocado ou material em quantidade insuficiente ou em excesso, né? Tudo isso é onde nós vamos poder atuar e devemos atuar no sentido, nós estamos olhando, veja bem, para atender os objetivos da empresa, ou seja, a sustentabilidade. Não estamos mais como aqueles meros consertadores de máquina, ou seja, aquele cara que aperta o parafuso. Não é mais isso, não. Nós agora sabemos qual parafuso que vamos apertar. Bem, e depois também nós falamos um pouquinho de orçamento dentro do curso, na parte de dinheiro, e aqui é onde nós vamos destacar essa questão do custo base zero. Mas aqui tem um trecho que eu vou destacar, é o seguinte: antigamente, a equação tradicional era que custo que eu tenho para gerar um produto, mais o lucro que eu quero, é igual ao preço. Só que hoje isso não é verdade mais não. O próprio Daiichi Ono, da Toyota, ele disse, essa equação é antiga. A equação atual é a seguinte, o valor de mercado, quem dita é o mercado, com a concorrência e muito mais ainda com a globalização. O preço é um valor que o mercado está disposto a pagar. Se eu quiser botar um valor maior que esse aí, eu não vou conseguir vender, porque a concorrência vai vender, eu não vou passar à frente. Então, nós temos o valor que o mercado está propenso a pagar, dele nós estabelecemos qual é o lucro que os investidores querem ter, 5%, 10%, 15%, e isso hoje em dia já é até um número um pouquinho alto. Então, diminuímos o lucro que o investidor quer ter e o que sobra é o chamado custo-meta. E o nosso orçamento tem que estar limitado no custo-meta. Eu não posso gastar mais do que o custo-meta, porque se eu gastar mais que o custo-meta, uma vez que o valor do faturamento já está definido, eu vou diminuir o lucro. E aí os meus investidores vão ficar zangados comigo e vão embora, e não fazem mais investimento conosco. Então, a partir do momento que nós determinamos qual é o valor máximo que podemos gastar, isso vai se distribuir, e principalmente dentro da área de manutenção, que hoje é responsável por 40% dos custos de produção, junto com a logística, nós com a logística, né? Nós somos responsáveis por 40% dos custos de geração de um produto ou de um serviço. Então, nós temos uma participação bastante significativa nesse custo meta, que eu acabei de dizer, 40%. O restante aí é insumos, né? Parte também o próprio custo operativo e a parte de administração. Então, o que vem a seguir é a arquitetura do processo, para ver se é possível que nós enquadremos o nosso orçamento dentro desse custo meta, que no caso aí você pode considerar 40% daquele valor. E aí, se nós podemos atender, ok, vamos em frente. Se não podemos atender, volta atrás. E podemos até, às vezes, discutir N vezes quantas forem precisas para que se possa fazer isso. Agora, isso se consegue justamente através do orçamento base zero, que dá um trabalho incrível, mas ele é muito eficiente. Então, nós acertamos quase que na mosca. Nesse enfoque, a manutenção contribui, já desde o início, com apoio às decisões de compra.
onde nós vamos buscar informações para tomar melhores decisões. Então, quais são os funcionários que são mais qualificados para dar um assessoramento a um executivo da empresa quando ele vai comprar um novo equipamento? Somos nós, porque nós é que temos condições, ainda mais hoje, com a interação que nós temos globalizada, mesmo que eu não tenha informação aqui no país, posso procurar essa informação em qualquer lugar do mundo. Bem, nós abordamos também a questão da cadeia de valores, qual é a sequência que nós devemos seguir para montar toda a nossa estrutura, a base de dados, depois gerar os relatórios gerenciais, como analisá-los, iniciando sempre com os índices, depois vamos para as consultas, e aí depois nós vamos desaguar no brainstorm e, finalmente, gerar as propostas, que vai ser o topo da pirâmide, que são as decisões estratégicas. E vamos também abordar, dentro do curso, alguma coisa relacionada com os índices de custos. Nesse sentido, nós estamos usando como base um trabalho que é feito pelo nosso companheiro, também professor do curso, doutor Paulo Roberto Walter, que tem um site chamado manutenção.net, e dentro do site dele tem os indicadores de custos, em que até tem uma edição bastante atualizada, se não me engano, de 2 anos atrás, ou do ano passado, 2 anos atrás, sim, foi publicado no ano passado, relativo ao ano 2020. E ele tem um quadro totalmente completíssimo, né? Ele levantou informações de quase 1.000 empresas, 800 e tantas empresas, e de todos os setores, de todas as regiões do país. Enfim, o trabalho dele é muito, muito completo em cima de gestão de custos. E é nesse trabalho que nós nos apoiamos para apresentar esse tópico. E depois nós vamos para a parte do LCC e versus o ROI. Então, aqui está o ciclo de vida dos ativos, aquelas 7 etapas que eu mostrei. E para cada etapa dessas, nós temos um gasto. Aqui estão os gastos negativos, que é o CAPEX, né? Que é o quanto nós gastamos para investigação, projeto. Aqui nós vamos explicar cada uma desses formatos de curva que nós temos. Aqui nós temos a construção e a fabricação. E, finalmente, a montagem e, aí sim, o comissionamento. A partir daí, gente, aí virou OPEX. Então, até aqui, eu estou desembolsando. Eu não estou ganhando nada, só estou tirando dinheiro do meu bolso. E é onde nós temos que buscar o apoio justamente dos investidores, dos financiadores. Bem, a partir daqui, nós começamos a ganhar dinheiro e chega um momento que nós pagamos todo esse investimento que foi feito aqui, e esse momento aqui, em que é o cruzamento da curva de custos com o tempo, chama-se payback, quando você pagou o que ficou para trás. E daqui para frente você tem a ROI, isso aqui é retorno de investimento, aqui é ganho. Só que chega um momento em que a nossa curva de tendência, isso aqui é o LCC, o custo do ciclo de vida. Chega um momento em que ela deixa de ser crescente e ela se estabiliza e depois ela começa a ser até decrescente. Normalmente, pelo método tradicional, quando a pessoa percebe que você está tendo mais gastos do que isso, o pessoal de financeiro, de contabilidade é que determina, era assim, né? Então, era o momento em que se determinava o descarte daquele ativo e a substituição por um novo, ou então a sua recuperação. Bem, isso já acabou. Hoje, nós estamos definindo qual é o termo da vida útil de um ativo, em função da análise de, pelo menos, umas 8 curvas de custos em que nós administramos elas todas. Bem, para terminar na nossa apresentação e dar tempo para quem quiser fazer perguntas, nós vamos também tratar os conceitos de Active-Based Cost, Active-Based Management, do Roberto Kaplan e outros, que é uma forma de fazer administração de custos. Isso aqui não é o ABC da área de materiais, não. Isso aqui é a parte realmente de custos. Foi uma ideia genial que Robert Kaplan teve. Essa foto dele é mais recente, é uma foto, ele ainda está vivo, ainda está bem, fazendo muita conferência por aí. E também vamos tratar um pouco da teoria das restrições do Goldhart, que justamente é a teoria também chamada teoria dos gargalos, onde você identifica onde estão os gargalos e quais as ações que têm correspondentes. Aqui nós temos, inclusive, vejam bem, quando eu escrevi o meu livro, isso
no início dos anos 2000, né, manutenção central no negócio, eu usei a primeira edição dele, que foi de 1984. Bom, quando em 2000 eu já estava na 50ª edição. Eu recomendo muito a leitura do livro A Meta, de Goldhart, que ele é extraordinário. Essa foto também dele é recente. Bem, em cima da meta, da teoria das gestões, da TOC, nós vamos, então, definir a confiabilidade e custo dos ativos associados. E esse é o foco do problema. Aqui nós chegamos, então, ao topo da pirâmide, que é quando a manutenção ela realmente gera grandes ganhos para a empresa. E pronto, aí está o que nós vamos abordar durante o nosso encontro. E eu me coloco agora à disposição de vocês. Eu vou descompartilhar a minha tela e agora estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento que vocês tenham. Com muito prazer, nós podemos atender. Lorival, como mediador, eu sempre vou dar prioridade à audiência. Isso é Mas como eu não estou vendo ainda no chat aparecerem perguntas, eu vou começar. No seu curso, você aborda alguma coisa sobre a questão de padronização? Eu digo isso porque a manutenção é uma coisa intrinsecamente repetitiva, né? Então, quando você faz coisas repetitivas, era bom padronizar processos. Isso vem até desde o tempo da ISO 9000, né? Não é nem das 55.000, que insiste sempre na padronização, que auxilia o treinamento, etc. E tal. Você vai abordar alguma coisa sobre isso? Vou sim. Eu vou fazer uma citação de uma pirâmide que foi proposta pelo Taishi. Ele é chamada pirâmide do TPS, Toyota Production System, em que foi usada, né, para a Toyota, né, foi uma base do desenvolvimento da Toyota, em que ele, em algum momento, ele diz o seguinte, que uma vez que você consiga colocar sua casa em ordem, uma das coisas que se deve buscar é justamente estabelecer as padronizações. E aí nós temos vários aspectos de padronizações. A primeira padronização é quanto à linguagem. Todos nós devemos falar a mesma língua. Eu não posso chamar uma ocorrência de falha e um companheiro meu da mesma empresa, ele vai chamar aquela mesma ocorrência de defeito, porque são coisas bastante diferentes. Eu não posso chamar uma intervenção de manutenção corretiva e um companheiro chamar ela de preventiva, ou seja, temos que falar a mesma língua. Essa é a primeira padronização. A segunda padronização que nós vamos fazer é com relação à forma como você vai colocar os dados dentro do seu sistema. Nós, seres humanos, nós usamos muitos sinônimos, eu digo trocar, substituir, repor. Só que se você disser isso para um computador, ainda mais você, Cigadas, que é um esperto nessa área, você sabe perfeitamente que o computador é uma máquina extraordinária em termos de velocidade, capacidade, mas que é uma máquina imbecil, Ou seja, se você disser que trocou alguma coisa e não disser para o computador que trocar e substituir é a mesma coisa, ele vai botar em duas localizações diferentes. De forma que quando você chamar um relatório sobre trocas, ele vai vir só uma parte, não vai vir, o substituição não vem, e a reposição também não. Então, o segundo é a padronização de como você se comunicar com o sistema. Depois existe uma outra padronização que eu acho, essa para mim é super importante, que é a padronização com relação ao status da máquina. Então, que se é uma máquina em que ela, quando para, ela gera uma dessas 5 consequências, que ela gera perda de faturamento, que pode abalar a saúde financeira da empresa, ela gera perda de um patrimônio que deixa a empresa inoperante, um equipamento muito grande, por exemplo, um alto-forno, uma cerúrgica que deixa a cerúrgica inoperante, ela pode gerar, aliás, ao contrário, né? A primeira deveria ter sido essa, ela pode gerar riscos aos acidentes, inclusive acidentes graves. O quarto é a contaminação, que na realidade deve ser o segundo, e o quinto é o nome da empresa. Então, se eu tiver um desses 5 fatores envolvidos, não precisa nem ir muito longe, né? Eu acho que todos
todos nós nos lembramos muito bem de Brumadinho. Brumadinho gerou, dessas 5 consequências, gerou 3, direto, de imediato. Aliás, gerou não, acho que gerou as 5. Bem, inclusive o grande nome da empresa, que as ações da Vale foram lá para baixo, né? Então, quando você tem como consequência e aquele acidente de Brumadinho foi um acidente de manutenção, né? Então, quando você tem uma dessas 5 consequências, o equipamento é crítico. Aí você trata ele com papinha na boca. E tudo isso, mas você tem que estabelecer esses padrões para você poder definir bem a criticidade. E isso já existe. Inclusive, existe uma norma norueguesa, a Z008, que ela explicita bem os critérios que nós devemos usar nas padronizações de criticidade. Depois você tem também a padronização do próprio equipamento, mas aí já é no estágio mais avançado, é quando nós podemos ter esse tipo de possibilidade de você ir trocando os equipamentos, colocando equipamentos dentro de um mesmo padrão, que obviamente vão ser os melhores padrões que você encontrou. Depois você tem também, veja quantas padronizações nós temos, né? Por isso que estou aproveitando esse teu gancho aí, Cegadas, para a gente colocar isso. Nós temos também a padronização das prioridades, ou seja, de quem eu vou atender primeiro. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer corpo a corpo com o pessoal da manutenção, da operação. Então, para evitar que a teoria das filas, e nisso você é um grande mestre, né? Você é um dos peritos nesse assunto, você aplicar a teoria das filas de forma que o seu backlog seja sempre estável. Então, é quando você define bem as prioridades. Ainda tem mais padronização por aí. Mas, então, vamos lá de novo. A linguagem humana, a linguagem com a máquina, de comunicação com a máquina, a linguagem quanto à importância dos ativos dentro do teu processo, a linguagem, a padronização quanto à tentativa da própria parte física dos equipamentos serem adequadas, e a linguagem com relação às prioridades. Tudo isso são padronizações que têm que ser estabelecidas e logo no início. Agora, existem ferramentas para isso. Quem colocou a primeira proposta foram os americanos em 86, não faz tanto tempo assim, não. Mas hoje nós temos 8 propostas que nos permitem definir aonde nós estamos pecando, vamos dizer assim, e o que nós precisamos fazer para consertar. Então, são os processos que normalmente deveriam iniciar um projeto, desde o início do projeto, ou que, mesmo depois, nós podemos rever aquilo que nós estamos fazendo e romper paradigmas, que esse, aliás, é um dos 8 métodos, são os paradigmas, romper paradigmas daquilo que nós estamos fazendo e que pode ser feito de uma forma melhor. Obrigado, Cegadas, pela pergunta. Agora temos aqui 2 perguntas, todas 2 bastante interessantes. Uma é do Vinícius Guilherme de Lima, que fala: na pós-pandemia, como será o cenário da manutenção nas empresas? Eu acredito que ele esteja se referindo, por exemplo, hoje em dia tem essa questão do home office, como vai ser, como não vai ser. Esse é um dos aspectos, né? E o outro é daqui, eu estou lendo aqui, de Paulo Scott. Poderia comentar sobre a importância dos CMMS na gestão de custos? Ok. Bom, a primeira pergunta ela é mais uma pergunta de prospecção, né, de especulação, né, como será a manutenção pós-pandemia. Olha, uma coisa é certa, não vai ser nada fácil, porque nós temos vários problemas aí que se avizinham. Por exemplo, um deles é que as empresas estão ficando descapitalizadas. Então, consequentemente, nós vamos ter que dar mais vida às máquinas, vamos ter que prolongar um pouco mais a vida dos equipamentos. Outro, então, isso já vai ser uma exigência que vai cair em cima no nosso colo, com certeza. Outra é que, isso por questão de capitalização, né, das empresas. Outra é que muitas empresas estão trabalhando com a sua carga ou em excesso ou em
diminuída. Então, com restrições em função da demanda, ou estão com excesso de produção, né? O excesso de produção. Então, essas duas são muito ruins para as máquinas e aí vai gerar problemas. E esses problemas nós vamos ter que administrar. Então, o que se via... E outra coisa também é que essa pandemia ela está gerando também muito desemprego, como nós já sabemos bem. Tem muita empresa aí que estão fechando, tem muita empresa que estão diminuindo, tem muita empresa que estão, inclusive, migrando de um lado para o outro, de um tipo de atividade para outro tipo de atividade. E isso faz com que nós tenhamos que nos adaptar, inclusive, às vezes, a essas grandes mudanças que se aproximam. Existe também a tecnologia que está galopante. E se você, eu tenho, inclusive, eu apresento, não nesse curso de curso, mas no curso de Planejamento, Controle e Manutenção, e aí vai entrar o CMMS, no curso de Planejamento, no módulo de Planejamento, Controle e Manutenção, eu apresento o que já está acontecendo lá na Europa, que é o uso das lentes holográficas, por exemplo, para fazer manutenção. Então, você vê, esses vídeos estão no YouTube, qualquer um pode ter acesso a eles. Então, você vê, é só procurar lentes holográficas na manutenção, você vai achar um monte de exemplos que são até bastante preocupantes. Né? O cidadão o mantenedor vai fazer uma manutenção e ele não precisa de nada, ele não precisa ter absolutamente nada. Ele leva uma lente e a lente vai dizer para ele tudo que ele tem que fazer, passo a passo, vai explicar para ele cada passo que ele tem que fazer. Em outras palavras, o conhecimento do mantenedor, ele passa a ser assim algo que pode ser até minorizado, né? Bom, então nós temos, eu ainda agora mesmo falei aí da impressora 3D, né? Que você vai poder, em vez de você ter um estoque muito grande, você vai começar a poder fazer a peça na hora que você precisar. Né? Você vai ter essa questão da realidade aumentada, você vai ter os processos todos de ensaio, em que você pode treinar tudo antes de acontecer, cada vez mais. Isso tá antigamente era só para operação em algumas áreas especializadas, como, por exemplo, aviação. Agora não. Isso daqui a pouco está chegando também para cima da gente. Enfim, vai mudar, e vai mudar muito, mas o que nós temos que estar preparados é para enfrentar essa nova visão que o mundo está assumindo, que é os sistemas ciberfísicos. Quer dizer, cada vez mais nós temos que entender o que significa esse tal de ciberfísico, né? E o que significa a realidade aditivada, né? Bom, isso está aí a primeira pergunta, eu acho que mais ou menos atendemos. A segunda, com relação ao CMMS, bem, os custos no CMMS, eles são fundamentais, mas hoje isso está minorado um pouquinho, porque antigamente que eu digo, não faz muitos anos não, uns 15 anos antes, mesmo depois da virada do milênio, o grande problema, um dos grandes problemas que a manutenção enfrentou foi ser impingida a utilizar o ERP. Quer dizer, a empresa comprava um sistema corporativo, o ERP, e ela obrigava a manutenção, já que tinha feito um investimento muito grande, muito alto, ela não admitia que nós tivéssemos outro sistema que não fosse aquele ERP que já foi comprado e que tinha um módulo de manutenção. Eu me lembro que há 2 anos atrás eu fui solicitado por uma empresa madeireira para fazer participar de um processo de implantação do módulo PM do SAP, o módulo de manutenção do SAP, né? E o que foi em pleno carnaval, me lembro muito bem que eu viajei no domingo de carnaval para a empresa. E nós trabalhamos durante aquela semana de carnaval toda lá. E eu fiquei bastante preocupado, porque o especialista da SAP, ele estava explicando como é que aquilo ia funcionar. Eu digo, meu Deus do céu, isso aí não vai ter mantenedor que vai atender esse negócio, não. Isso tudo que eles estão querendo. Bom, então, mas aí veio quando eu já fiz a segunda viagem, bom, nesse dia, nessa semana também, nós demos algumas sugestões, e quando foi da segunda viagem que eu fiz para lá,
já aquilo me aliviou muito, é como se eu tivesse tirado uma tonelada das minhas costas, porque eles já tinham constituído um grupo dentro da própria manutenção que estava utilizando os mobiles. E os mobiles, eles amenizam, mas amenizam violentamente. É como tornar água em champanhe, nem em vinho. Eles amenizam muito os efeitos da rigidez dos ERPs. Bem, o CMMS é um sistema especializado em gestão de manutenção, Computerized Maintenance Management System. Então, eles são muito amigáveis, eles são cada vez mais amigáveis. E com eles, mesmo que você não compre o programa com todos os seus acessórios, né, que seriam os relatórios gerenciais, você mesmo pode exportar dele para uma Excel e você desenvolver lá os programas que você desejar. Né? Aliás, diga-se de passagem, nessa pesquisa índice que eu mencionei ali, uma das coisas que ficou constatada é que a administração de custos se faz mais com Excel do que com programas especializados, seja CMMS, seja ERP, seja lá o que for. A Excel é a que é mais usada. Bom, mas isso é a parte, isso já é um outro aspecto. Mas, sem dúvida, o CMMS ele é muito importante, muito bom, porque ele é amigável, ele foi desenhado para manutenção. Não é como o ERP que foi desenhado para gestão. Ele é excepcional na parte de gestão. Quer dizer, estamos falando de administração de recursos, de administração financeira, nesse ponto ele é imbatível. Agora, na parte que toca a técnica, tanto manutenção quanto operação, é melhor você usar o CMMS acoplado com ele e o SCADA da operação acoplado com ele. E aí eles vão se conversando lá, vão se entendendo. Bom, isso seria o ideal, mas normalmente isso é muito difícil de implementar. Então, eu não tenho dúvida que o CMMS é muito, muito mais favorável para fazer a gestão de custos, não é diretamente. Não porque o CMMS ele traga as ferramentas de gestão de custos, mas ele dá as informações para que você possa gerar os relatórios adequados para fazer a gestão de custos. Então, essa é a grande vantagem dele. Eu sou favorável que as empresas que tenham o ERP, todas elas têm hoje em dia, né? Seja o TOT, seja o Infor, seja o SAP, seja o JD Edwards, seja o Mincons, enfim, você tem uma grande quantidade de ERPs aí, e se você pudesse acoplar o CMMS a ele, seria ideal. Mas, como isso aí está difícil, agora tem a alternativa aí de usar os mobiles, que é uma espécie de uma parede que a gente coloca, aliás, uma transferência, um tradutor entre o ser humano, o mantenedor, e o sistema mais complexo, que é o ERP. Então, esta aí é a minha posição sobre o assunto. Lorival, tem atualmente mais 5 perguntas aqui. Agora, eu vou questionar uma questão de ordem, é de ordem mesmo. Segundo o segundo computador, tem 1 minuto, dentro de 1 minuto mais para 1h30, que era aquilo. Eu não sei como é que se lida com isso. Se a gente pode ultrapassar o tempo ou não. Como é que você está? Nós não deveríamos ultrapassar o tempo, mas vamos dar aí mais uns 5 minutos, vamos tentar responder de forma bem breve. São 5 perguntas, vamos botar uma por minuto aí. Vamos tentar ter um pouco de tolerância por parte do pessoal da PUC, não se incomodar, vamos em frente. Tá. Uma, pelas iniciais, me parece que é o Gutierrez, mas estará. Lorival, boa noite. Tenho 2 reguladores de tensão, de geradores de tensão, que operam sem falhas há 10 anos, e o fabricante me recomenda investir em um upgrade. Acontece que eu tenho um estoque, um kit de placas, que permite recuperar totalmente um dos reguladores, caso eu tenha uma falha com perda de todas as placas. Qual a análise que devemos fazer para definir o go-não-go no upgrade de reguladores? É o Gutierrez. Ok, Gutierrez. Obrigado pela pergunta. Bem, se você tem sobressalentes em estoque, a menos que você possa vender por um bom preço, trocar os seus equipamentos, vender eles com os sobressalentes,
a um preço razoável que se aproxime de um novo. Porque o que está acontecendo também é que os equipamentos novos estão vindo com custos menores. Agora, a minha opinião, nesse seu caso, ainda mais se tratando de reguladores, que não são máquinas assim, muito problemáticas, eu aconselharia não trocar, não. Continuaria como está, segura mais um pouco, né? Porque, de repente, você troca e compra um equipamento, aquele teu equipamento podia durar mais aí uns 4, 5 anos, e 4, 5 anos, doutor, é uma vida em termos de renovação, principalmente na parte de equipamentos elétricos, né? Equipamentos estáticos elétricos. Eu não trocaria, não. Eu continuaria com os teus reguladores, vamos dizer assim, mais antigos, não digamos, não velhos, mas mais antigos. Então, minha recomendação seria, fica como está. Essa seria a primeira proposta, não tem nem dúvida. Bom, a segunda, de Vigmar Ferreira, com a inovação tecnológica muito relevante, como se mantém as manutenções nas empresas? Como se mantém? Qual é a situação das manutenções nas empresas com essa evolução tecnológica tão rápida que está havendo? Tá. Olha, essa pergunta é a tal, como dizem alguns, né? A pergunta que vale $1 milhão. É muito difícil você dizer como é que vai ficar. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: a manutenção daqui a 2 ou 3 anos não vai ter nada do que tem hoje. Nós vamos ter estamos tendo já uma evolução muito grande nos processos que eu ainda agora acabei de citar, né? De que você pode ter um suporte que está a N quilômetros de distância de onde você está, pode estar em outro país, até pode ser o próprio fabricante. Então, ela vai ter uma configuração bastante diferente. O que eu mais recomendaria aos profissionais de manutenção é que eles se procurassem estudar um pouquinho mais sobre... Eu sei que isso é árido, é uma região muito árida para nós. Seria mexer um pouquinho mais com a área financeira e também analisar um pouquinho mais essa questão de tecnologia, ou seja, como eu já falei aí, desses elementos novos que estão aparecendo aí na quarta revolução industrial. Então, é bom se atualizar, é muito bom se atualizar. E nessa atualização, começar a estudar essas ferramentas financeiras que estão aparecendo, porque isso muda a nossa visão. Por exemplo, o Kaplan, no ABC-ABM dele, ele fala que você tem que identificar o que é crítico e o que é não crítico. E eu lembro que, há 5 anos atrás, eu fiz um trabalho numa empresa de saneamento no Uruguai. Aliás, é a única, só tem uma. E quando eu entrei numa planta lá de tratamento de esgoto, eu encontrei 80% dos equipamentos como críticos, fazendo manutenção direta nesses equipamentos, gastando muito tempo e muito dinheiro. E quando eu saí de lá, só tinha 5. Quer dizer, nós caímos de 80 equipamentos críticos para 5 equipamentos críticos somente, 5% dos equipamentos críticos. Então, tem que começar a ter esse novo tipo de visão. E você está preparado para essa mudança de filosofia, ou seja, olhar o outro lado da moeda. Aliás, quando eu começo a apresentar o modo de custos, eu apresento uma transparência que se apresentou num congresso, em que diz o seguinte: quando eu aprendi todas as respostas, mudaram as perguntas. E é exatamente isso que está acontecendo conosco. Quer dizer, quando nós aprendemos como fazer manutenção preventiva, preditiva, de repente alguém chega, como esse cara que está falando aqui agora, e que diz: olha, a corretiva pode ser a melhor opção. Pela época, eu aprendi ao contrário, né? Mas é exatamente isso que está acontecendo. A gente tem que estar preparado para essas mudanças. Tá? Então, se prepara, gente. Começa a ler um pouco sobre... aliás, os grandes princípios, né? Os grandes pensadores, por exemplo, o Dr. Peter Drucker, o Joel Barker, eles falam muito em leia muito sobre assuntos que nem estão relacionados com a sua área. E outra coisa, comunica-se também. Comunica-te até com teus concorrentes, para ver o que eles estão fazendo lá e ver se pode ser que você traga alguma boa ideia para aplicar na sua própria planta. Bom, terceira pergunta do Nelson Cabral. Oba. Lorival, você pode falar um pouco sobre classificação de ativos? Por exemplo,
Vi empresas colocando uma unidade como ativo, em outra vi um conjunto de máquina motor ser designado como ativo. Até grandes peças são colocadas como tal. Isso eu entendo que afete a gestão de custos, certo? De acordo, absolutamente de acordo, Nelson. Esse é um dos tópicos que, nesse módulo, nós abordamos até com bastante detalhes. É você analisar o que é melhor você ter um ativo ou um passivo. Quer dizer, eu fazer investimento em CAPEX, né? Isso é passivo, mas aí o que vai acontecer? No CAPEX, onde é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro deixando de pagar imposto sobre o valor depreciado. No OPEX, eu deixo de pagar imposto direto sobre o gasto que eu tive. Então, o OPEX é muito mais interessante, sob aspecto financeiro, de você utilizar. Em outras palavras, é muito melhor você alugar, você contratar, do que você comprar, por exemplo, um equipamento e entulhar o seu almoxarifado de peças, porque o custo de estoque ele é um dos maiores custos que nós temos dentro da empresa. Então, é muito melhor, em muitos casos, você pensar seriamente em transformar os seus processos de manutenção em administração de serviços de terceiros do que em administração de recursos próprios, tanto de máquinas, quanto de pessoas, quanto de estoques. Então, aí, essa teoria das restrições ela ajuda bastante. Portanto, isso aí é um assunto para discutir bastante, Nelson. É um assunto para a gente bater algumas horas aí de bate-papo sobre o assunto. Ok? Bom, a quarta pergunta, de Alexandre Veca, como uma orientação para cada vez mais buscar a parte de conhecimentos especializados, como garantir que a manutenção terá robustez para discutir o que está sendo entregue pela contratada? Treinando o pessoal, naturalmente. Você tem que... Exatamente esse é o novo grande... Uma outra grande virada que justamente na pergunta do Nelson eu estava colocando. Nós temos que aprender também a fazer administração de serviços contratados. Se nós vamos, de fato, converter CAPEX em OPEX, nós devemos começar também a saber administrar o OPEX, ou seja, administrar os serviços de terceiros. Para isso, nosso pessoal tem que estar treinado. Agora, não é treinado no aspecto só de econômico. Aí você tem que também treinar no aspecto da assertividade, do relacionamento, né? Porque eu já estive dos dois lados, né? Então eu tenho um pouco de experiência dos dois lados, e eu já tive problemas como prestador de serviço, problemas graves de relacionamento com o meu empregador. Então aí nós tivemos que encontrar, e já teve casos de eu abandonar o serviço, abandonar não, mas pedir o cancelamento do contrato porque as coisas não estavam bem. Então, cada vez mais nós temos que aprender cada vez mais sobre esse assunto, essa questão de relacionamento. Nesse aspecto, a professora Laís, que faz parte do nosso quadro, né, ela vai justamente tratar desse assunto. Por isso é que esse tema é um tema que nós consideramos bastante importante, e que é a questão do relacionamento, do relacionamento entre empresas, entre pessoas. Isso a professora Laís ela vai tratar muito bem desse assunto. Aliás, ela fez até uma palestra sobre isso aqui no Bate-Papo. Bom, vou para a quinta pergunta, mas aviso a você que já tem mais duas. Vamos para a quinta. A quinta é de Arnaldo Gomes. Começa uma consideração, depois a pergunta. Excelente apresentação, professor Lorival. A gestão de ativos acrescentaria a gestão de pessoas? Aí você falou da Laís, vem aí, né? A gestão de pessoas, não só da manutenção, mas também da produção / operação, deve ser o relacionamento, de forma a convencer os mesmos do benefício do conceito de operador-mantenedor. Perfeito. Isso nós já mencionamos aqui, né, que é
é a questão da integração corporativa. Isso já começa desde da própria preparação do orçamento. Aí nós já somos obrigados a ter um bom relacionamento com todas as áreas, e em particular com o nosso parceiro mais próximo, que é a operação, né? Então, nesse sentido, não tem qualquer dúvida que você tem que buscar saber como se relacionar com os clientes internos e externos também. Então, esse assunto ele é abordado com bastante cuidado, né, pela professora Laís, e eu acredito que nós vamos ter essas preocupações aí, elas muito bem diluídas. Aliás, antes da Laís, né, o professor Gasal, que foi quem colocou a Laís, quem trouxe a Laís para nós, ele sempre, nos cursos, eu me lembro que no final dos cursos, ele sempre era ou paraninfo, ou homenageado, e a própria turma dizia, esse curso ele se dividiu em antes de Gasal e depois de Gasal, porque ele muda até um pouco a forma como as pessoas passam a pensar e a se comportar. Não tem nem dúvida que essa questão do relacionamento é extremamente importante. Bom, a sexta, de Euler Leal, é o quão prejudicial pode ser para um setor de manutenção não utilizar ferramentas da indústria 4.0. Olha, por enquanto não existe prejuízo, não. Ainda não. Porque o que acontece, aliás, é exatamente a pergunta invertida, né? O quão benéfico é utilizar as ferramentas da indústria 4.0. Prejudicial não é, não. É benéfico. Você, usando ferramentas da indústria 4.0, nós vamos começar a ter algumas vantagens, mas também nós vamos ter que aprender a mexer com isso, né? Então, nós vamos ter que aprender a mexer com essas tecnologias todas que estão sendo colocadas à nossa disposição. Então, não há prejuízo em não mexer, não, ainda. Né? Porque, se nós olharmos aqui no Brasil, um país que não sei quantos milhões de empresas tem por aí, mas o que certamente eu diria que se 1% delas já tem alguma coisa da indústria 4.0, já é muito. Então, ainda não. Mas vai chegar um momento que sim, mas de qualquer forma é importante nos prepararmos para isso. E aí volto a dizer, aprender a estudar de novo. Quer dizer, vamos ter que reiniciar o nosso beabá, começar a escrever de novo com cartilha e fazer conta com tabuada. Que é a mesma coisa que nós, professores, que estamos nesses cursos aí EAD, né, nós estamos nos habituando, nós estamos aprendendo a reescrever como é que se dá uma aula. E a mesma coisa vai valer para qualquer profissional direto ou indiretamente envolvido com manutenção. Bom, a sétima, de Fábio Castro. Na indústria moderna, a disponibilidade é fundamental para a competitividade. Considerando que o indicador master é o tempo, como devemos transformar a manutenção para adaptar à modernidade? Acho que ele está colocando o tempo como uma coisa principal, né? Eu diria que não é bem assim, né? A disponibilidade ela é importante, não tem dúvida que é um dos índices mais importantes, mas ele hoje em dia ele já perdeu um pouco a sua liderança no processo de gestão. Hoje em dia, eu acredito que o mais importante é você ter uma ideia da confiabilidade, porque a disponibilidade ela olha tudo que aconteceu até hoje. A confiabilidade olha o que vai acontecer a partir de hoje, que ela é uma função probabilística, então ela te olha para o futuro. Agora, eu não posso olhar para o futuro sem conhecer o passado. Então, de fato, a administração das informações, isso foi feito aí na outra pergunta, né? Ela passa a ser extremamente importante. E, a partir daí, você começar a projetar para o futuro. Que é exatamente isso que estão fazendo as indústrias
mais evoluídas, por exemplo, a aviação. Né? A aviação, o que interessa para uma empresa de aviação é saber que um avião saindo de São Paulo, indo para Tóquio, ele vai chegar em Tóquio, você tem a certeza absoluta que ele vai chegar em Tóquio. Aí você começa a administrar essa questão da confiabilidade. E, para isso, você tem que dominar bem essa questão de probabilidade de ocorrência de sistemas associados. Ou seja, se eu monto a minha planta, por exemplo, com o equipamento todo em série, isso é um desastre, né? Isso é um desastre para a manutenção, para a operação e até para todo mundo. Porque quando você tem uma probabilidade de que aquele sistema ele vá sobreviver num determinado tempo, por exemplo, em uma semana, muito baixa. Agora, se eu já coloco um sistema onde você tem, em algumas partes, equipamentos em paralelo e outras partes, equipamentos em redundância, aí você vai começando a aumentar a sua probabilidade de sobrevivência sem intervenção. Né? Então, você sabe que é a mesma coisa. É o que eu sempre até brinco muito. Né? Quando um avião está voando, ele não está voando com outro avião do lado, ou seja, um avião em paralelo, para caso daquele avião tenha alguma pane, os passageiros passar para o outro. Não é assim que funciona. O que tem que ser certeza é que tudo naquele avião ele vai cumprir com a sua função. E aí é onde você começa a fazer essa análise de sistemas associados com aonde eu boto paralelo, onde eu boto série, onde eu boto redundância, e aí começa a misturar isso tudo. E essa salada aí também é tratada dentro do nosso curso. Bom, eu costumava dizer que eu avaliava se uma aula, uma apresentação era boa por um indicador. Teve perguntas, mas agora, depois dessa série de perguntas que houve aqui, e principalmente pelas respostas, eu vou ter que modificar um pouquinho o indicador, dizer e qual foi a qualidade das respostas. Então, depois desse conjunto, vocês já podem ter uma ligeira ideia de quem é o Lorival e o que deve ser o curso dele. Lorival, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, uma apresentação acima da expectativa, de longe, e queria agradecer a você e agradecer a todos que participaram dessa apresentação, ouvindo e fazendo perguntas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Segadas. Você foi um dos moderadores. Eu fui um privilegiado por tê-lo como moderador e saber que você estava também aqui respaldado pelo Nelson Cabral aqui do lado, que nós estamos vendo também. Então, isso nos dá um pouco mais de tranquilidade. E foi realmente... Você deu um show, né? Você foi impecável. Se eu tive algum mérito, você teve muito mais por saber conduzir esse nosso bate-papo. Que fiquem todos com Deus, se cuidem muito, cuidem-se muito, porque não está de brincadeira, as coisas estão perigosas, nós não podemos facilitar, não. Então, que Deus abençoe a todos, agradeço muito a presença e esperamos que encontrá-los muito em breve aí no Examan. Ok. Obrigado, então. Obrigado a todos.